Os sinais de rádio frequência que chegam às antenas não têm amplitude suficiente para aplicações práticas. Por isso, é necessário amplificar esses sinais. Até 1951, as válvulas eram os principais dispositivos usados para amplificação de sinais fracos. Em 1951, Shockley inventou o primeiro dispositivo semicondutor capaz de amplificar sinais elétricos, o transistor de junção. As vantagens do transistor em relação às válvulas são inúmeras. Eles aquecem menos, requerem menor potência, duram muito mais e ocupam muito pouco espaço. O transistor possibilitou a invenção de vários outros dispositivos, inclusive a do circuito integrado, um pequeno dispositivo que contém milhares de transistores, resistores, capacitores, entre tantas coisas. O circuito integrado deu origem aos modernos computadores e vários outros dispositivos. Hoje nós contamos com processadores, microprocessadores, que contêm em si milhões de transistores. Para se termos ideia, para termos uma ideia, é possível comparar o desempenho computacional que levou o homem à Lua com o 486, que seria um dos primórdios dos computadores que temos atualmente. Foi o primeiro computador a usar a multitarefa e foi o primeiro computador a rodar um sistema operacional inteiramente gráfico. A estrutura do transistor de junção bipolar. O TJB é formado pela justaposição de materiais semicondutores tipo P e tipo N, obtendo-se duas junções. O nome bipolar resulta do fato de o funcionamento desse tipo de transistor envolver portadores com cargas opostas. O transistor de junção bipolar pode ser considerado, para facilitar a explicação de seu funcionamento, como sendo resultante da união de dois diodos com região central reduzida. Então a ideia seria termos dois diodos. No exemplo, nós vemos dois diodos com os seus catodos ligados, e daí saindo um terminal que faria a derivação central entre os dois. Observe que nós temos para cada terminal existente nos componentes um nome. O emissor e o coletor seriam as extremidades, e o centro nós teríamos a base. Os transistores de junção bipolar podem ser do tipo PNP. Ele possui três regiões dopadas. O que é dopada? Dopada seria o cristal semicondutor, agora com uma impureza inserida nesse cristal puro, e a partir de então, de acordo com a característica dessa impureza, se ela fosse uma impureza trivalente, nós teríamos um cristal tipo P. Se ela fosse uma impureza pentavalente, nós teríamos o cristal tipo N. Muito bem. O TJB tem duas junções, uma entre a base e o emissor, e a outra entre a base e o coletor. Por isso, é similar a dois diodos. A base e o emissor formam um dos diodos, enquanto a base e o coletor formam o outro diodo. Então, ficaria arrumado da seguinte forma. No material tipo N, nós temos como portadores majoritários, ou seja, uma infinita maioria de portadores, os elétrons. Na base, nós teríamos os portadores majoritários tipo P, enquanto que no outro terminal voltamos a ter portadores majoritários como tipo N, ou com excesso de elétrons. Os elétrons livres na região N se difundem através da junção e se recombinam com as lacunas da região P. O resultado
são duas camadas de depressão. Para cada uma dessas camadas, a barreira de potencial é de cerca de 6 volts. O silício usa esse nível de tensão, enquanto o germânio usa 0,2 na temperatura de 25 graus centígrados. Observem que, no momento em que ocorre a difusão, esse momento é o momento em que são unidos os cristais, como se ele estivesse desligado, sem nenhuma alimentação, e aí você tem a junção, fazendo com que se aproximem excesso de elétrons e excesso de portadores de lacunas. O que vai acontecer nesse momento? Eles vão se combinar. No momento em que eles se combinam, passa a surgir a região de depressão, a barreira de potencial. E aí a circulação de corrente só será possível a partir da superação desse limite de 0,6 volts para o silício, 0,2 volts para o germânio. A função do emissor é injetar elétrons livres na base. Sempre que formos analisar o funcionamento do transistor, a nossa referência é a configuração entre emissor e base. Se não houver polarização direta entre emissor e base, o nosso transistor não conduzirá. E o emissor, ele tem uma estrutura mais densamente dopada do que a base e o coletor. Portanto, a concentração de portadores majoritários dele é maior do que nos outros terminais. A base é fracamente dopada e muito estreita. Proporcionalmente, ela seria assim, quase como uma fita. Ela é muito mais estreita do que as outras partes. Por isso, a maior parte dos elétrons livres injetados pelo emissor passam para o coletor, porque não tem como a base comportar toda essa quantidade de elétrons ou de portadores, se for no caso do portador tipo P. O nível de dopagem do coletor está entre a forte dopagem do emissor e a fraca dopagem da base. O coletor é a região mais extensa das três, devido ao fato que deverá dissipar uma maior quantidade de calor que as outras duas. Observe então, os portadores majoritários injetados na base, eles não conseguirão se manter aí. Ficarão muito pressionados e vão fluir para o coletor. Dessa forma, o transistor vai ter essa corrente controlada pela base. Então, apenas uma pequena corrente na base poderá controlar uma corrente muito maior entre o emissor e o coletor.